Olá, meu nome é Maria Ludmila Medeiros Pessoa, matrícula 2024 0055379 e agora eu vou falar um pouco sobre o meu código para o jogo 0 ou 1. Após declarar as variáveis cor, tela 0 e 1 no Function Draw, observamos a estrutura do jogo. Toda cor, fonte e posição dos itens colocados nessas telas surgem dessa função. Em Print, as teclas usadas pelo mouse estão sempre sendo usadas com a mesma intenção. Esquerdo para clicar e ativar as funções, direito para voltar à tela inicial. If a condição, background, text size, fill e text determinados por x e y de acordo com os parâmetros do P5.js. Nessa primeira parte, fiz o código da tela 0, a tela inicial, e nela contém o nome do jogo e os botões de iniciar e instruções para os jogadores, cada um com suas respectivas posições e tamanhos. Na tela 1, que é a tela do jogador 1, o primeiro jogador escolhe entre 0 ou 1 e no final tudo depende da escolha dele. Na tela 2, as escolhas do jogador 2. A diferença entre as duas telas foi na posição dos quadrados que guardam os dados de escolha dos números 0 e 1. Percebi durante o programa que se os deixasse na mesma posição, sempre sairia o mesmo resultado. A tela 3 é a tela de instruções. E a tela de iniciar funciona da mesma forma, mudando somente as telas. Na 4 e 5 mostra o jogador que venceu e usando as mesmas coordenadas, mudando somente o texto referente ao jogador ganhador. Na função mouse-clicked, a condição referente à tela 0 diz que se o mouse tocar no botão de iniciar, vai para a tela 1, que é a tela de escolha do jogador 1. Mas se o mouse tocar no botão de instruções, vai para a tela 3, que é a tela que mostra as instruções do jogo. Na condição referente à tela 1, diz que se o jogador 1 escolher 0 ou 1, independente da escolha, vai para a tela 2, que é a tela de escolha do jogador 2. Na condição referente à tela 2, diz que se o 0 for verdadeiro, ou seja, o jogador 1 e o 2 escolherem um 0, aparece a tela 5, que é a tela que mostra que o jogador 2 venceu. Com o else, modificamos o resultado. Quer dizer que, se a condição de cima não acontecer, ou seja, 0 for falso, uma escolha feita somente pelo jogador 1 aparece na tela 4, que mostra que o jogador 1 ganhou. Na próxima condição, na mesma tela, quer dizer que se 1 for falso, ou seja, o jogador 1 não escolheu a opção 1, mas o jogador 2 escolheu, então aparece a tela 4 mostrando que o jogador 1 venceu. Caso isso não aconteça e 1 for verdadeiro, ou seja, os dois escolherem 1, aparece a tela 5, que é referente à vitória do jogador 2. Na prática, o jogo funciona dessa maneira. Após apertar o botão de instruções, o jogador é levado para a tela que mostra as instruções do jogo. Após isso, fiz um teste para observar se os ângulos entre x e y estavam certos para os devidos rects, o de iniciar e o de instruções. A partir daqui, testei as telas 1 e 2 referentes aos jogadores 1 e 2 para ver se as escolhas deles iriam gerar um resultado positivo para o jogador 1 ou para o jogador 2, dependendo de ambas as escolhas. Após finalizar todos os meus testes, termino aqui a explicação sobre o meu código para o jogo 0 ou 1.